essa ministração, Senhor, essa ministração impactante, uma ministração que fale aos nossos corações, Senhor. Pai, que a palavra que o Senhor entregou ao Sama, Pai, que ele venha falar, venha entrar em confronto com o nosso eu, Senhor. Pai, que essa ministração, Senhor, venha ser marcada na nossa vida, Senhor. Que no dia 2/8, Senhor, venha estar marcada, Pai, com uma palavra que foi tocada, que foi ministrada ao nosso coração, Senhor. Pai, guarde a nossa vida. Pai, guarde os nossos familiares. Pai, eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer durante essa ministração, Senhor. Pai, eu peço agora que o Senhor vai nascer com o teu espírito, com o seu poder, Pai. Pois a tua palavra nos garante, Jesus, que onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, Pai, ali o Senhor se faz presente, Senhor. Então começa a ser presente em nosso meio, Jesus. Pai, que a gente não venha ser emocionais, Pai, mas a gente vai ser espirituais, Senhor, para estar atento ao que está acontecendo e ao que o Senhor está falando. Em nome de Jesus. Amém. Está com você, varão da glória. Amém, amém, meus irmãos. Eu vou só testar aqui uma coisa para ver se... Ih, meu som não tá caindo. Deixa eu ver aqui mais retinho. Perfeito. Para ver se... Ih, sai, né? Opa, não sai não, graças a Deus. Quero deixar um notas aqui para ouvir meu rascunho, né? Aquelas coisas. Então, meus amados, vamos agora... Vou me ouvir, na verdade. Com esse fone aqui eu me ouço. Sempre bom, né? Então, meus amados, vamos agora refletir em cima de Romanos 8, né? O capítulo que, para muitos, é o melhor capítulo da Bíblia. Eu sou um desses muitos, graças a Deus, porque, de fato, é um capítulo tremendo. É um capítulo que, cara, glória a Deus pela vida de Paulo. Entende? E é isso. Eu gostaria de introduzi-la, né? Introduzir vocês, que eu irei falar sobre 3 promessas que estão escritas em Romanos 8. Como o capítulo é muito denso, né? A gente tem muitas coisas para falar sobre. Pô, é absurdo, é realmente incrível, tremendo. Então, eu separei, né, 3 pontos que eu acho que vão ser muito edificantes e que irão, de certa forma, resumir o capítulo. Beleza? Então, são 3 pontos que eu irei abordar, né, nessa ministração hoje. O primeiro ponto é a libertação da condenação. Então, uma das promessas que está escrita em Romanos 8 é a libertação da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O segundo ponto é a adoção de filhos, né? Nós fomos adotados. Isso está escrito em Romanos 14, se eu não me engano, né? Que nós não recebemos espírito para novamente estarmos escravos ou temermos, né? Termos medo, mas recebemos o espírito que clama, Abba, Pai. Né? O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o terceiro ponto, né? A terceira promessa é o irrevogável amor de Deus, que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônios, enfim, e por aí vai, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então eu irei falar sobre esses 3 pontos. Antes, né, de entrarmos em cada um deles, eu gostaria de recapitular, né, como nós chegamos em Romanos 8. O que Paulo escreveu antes para chegarmos nesse ápice, né, nesse cume da montanha, ou então estamos caminhando, né, chegando no cume da montanha. A montanha, no caso, é o livro de Romanos. E o que ele refletiu, né, para chegar ali? Gostaria de, primeiramente, falar sobre o capítulo 1 e 2. Porque o capítulo 1 e 2, Paulo fala sobre a depravação. No capítulo 1, depravação dos gentios. No capítulo 2, dos judeus. E assim, né, no capítulo 3, ele chega na conclusão que todo mundo pecou e todo mundo está destituído da glória de Deus. Não há um justo sequer, tanto os gentios quanto os judeus, todos nós. Todos nós somos pecadores, todos nós somos depravados, todos nós carecemos da glória de Deus, da graça de Deus. E assim, o que nós faremos? Né? Se todos nós somos depravados, se todos nós somos pecadores, quem de nós será salvo? E aí que Paulo, no capítulo 3, né, um pouquinho para o final do capítulo 3, ele começa a introduzir o Evangelho. O Evangelho diz que Jesus morreu em nosso lugar. E através da morte de Cristo, nós somos salvos. E isso não é por obras, mas tão somente pela fé. E quando Paulo fala isso, eu creio que os romanos, né, que estavam lá escutando a carta,
devem ter ficado chocados. Os judeus legalistas, nossa, ficaram, o que ele está falando? O que esse homem está dizendo? E aí Paulo começa a explicar, né, o que ele disse. No capítulo 4, ele traz, né, como explicação o exemplo de Abraão. A melhor forma de explicar, né, é no exemplo. E Paulo traz, né, o exemplo de Abraão, que antes de ter a lei, Abraão foi salvo e não pelo que ele fez. Está escrito, se eu não me engano, em Gênesis 14 ou Gênesis 15, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado por justiça. Ou seja, Abraão foi salvo pela fé dele e não pelo que ele fez. E Abraão, né, como pai da fé, ele nos concede filiação, né? Aqueles que são filhos de Abraão não são aqueles que são geneticamente, mas os que creem no Senhor. Então, nós temos que nós somos filhos de Abraão se nós cremos no Senhor e seremos salvos como Abraão foi. E aí, né, como ele diz que nós seremos salvos como Abraão foi, ele fala como se dá essa salvação. Porque falar, nossa, Jesus morreu em nosso lugar e ele foi salvo. É uma coisa muito básica, né? Todos sabem disso. Mas como se dá essa salvação? E aí que vem Romanos, o capítulo 5 de Romanos, que é introduzido a nós a questão do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão, ele estava no jardim do Éden, ele estava ali no jardim do Senhor, e ao ser tentado, ele pecou. Então é meio complicado, né? O primeiro Adão pecou no jardim do Éden. Já o segundo Adão, que no caso é Cristo, ele estava no deserto, ele foi enviado pelo Espírito para o deserto, e no deserto foi tentado, estando em jejum, e em nada pecou. Ele foi santo, santo e santo, sabe? Então, o segundo Adão, diferente do primeiro, ele foi perfeito em todo o seu andar. E como por um só homem veio a morte, o pecado entrou no mundo e contaminou a todos os outros que descenderam desse homem, né? Como o pecado entrou por Adão e contaminou toda a sua descendência, assim também, por um só homem, toda a graça foi alcançada, sabe? Toda a graça alcançou aqueles, né, que assim creram nele. Então, por um só ato pecaminoso, o pecado entrou na humanidade e contaminou todos. E por um só ato de justiça, o pecado, né, no caso, a condenação foi paga e aqueles que creem em Jesus são salvos, né? A graça de Deus alcança todos esses que creem. E aí, né, começa a questão das controvérsias. E é por isso que Paulo escreve o capítulo 6 e também o comecinho do capítulo 7. Né? As pessoas poderiam dizer, então, se eu sou salvo pela graça de Deus, né, se a graça de Deus superabunda no pecado, né, onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus, então vou continuar pecando. Vou continuar pecando porque eu sou depravado mesmo. Eu sou um pecador mesmo. E se eu sou um pecador depravado, eu vou continuar pecando, pecando, pecando. E a graça vem, a graça vem, a graça vem. Só que aí Paulo, né, escreve no começo do capítulo 6 que aqueles que vivem pela graça de Deus não mais vivem no pecado. Ou seja, não tem como você falar que crê no Senhor, que vive pela graça de Deus, e você continuar vivendo no pecado, né? E aí Paulo começa a falar no capítulo 6 sobre essa questão da escravidão da carne, escravidão, né, que ou você se sujeita ao pecado, ou então você se sujeita ao Espírito de Deus, e a liberdade está naqueles que se sujeitam, né, ao Espírito de Deus. E assim no capítulo 7, ele encerra, né, falando sobre essa questão de que a carne dele o impede de viver uma vida plena, né, na lei. Ele está tratando sobre a lei aqui, porque, né, há algumas interpretações do capítulo 7, e a interpretação que eu creio é que Paulo escreveu como ele era antes da conversão, porque ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal ele acaba cometendo. Então, Paulo não consegue, né? Ele explica que ele não consegue controlar, ele está, sabe, fadado, o corpo dele está inclinado ao mal, e assim ele, como é que ele vai viver uma vida santa se ele é pecador, né? Então, como se dá isso? E aí que Paulo introduz novamente, ele chega no ponto do evangelho de Deus aplicado na nossa vida, né? Ele falou sobre sermos depravados, sobre somos salvos pela fé, como isso se dá, e agora ele está chegando em como viver uma vida assim, como viver uma vida no evangelho. Certamente nós não vivemos uma vida no evangelho, uma vida de escravidão, uma vida de que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal esse sim cometemos. Pelo contrário, no capítulo 8 de Romanos, a gente lê o começo do capítulo,
a gente lê que nós, os que são guiados pelo Espírito, não mais são sujeitos, né, à lei da carne, à lei do pecado. Agora, nós temos a capacidade de dizer não para o pecado. Nós não vivemos mais assim. Mas por que nós não vivemos mais assim? É aí que entra o último versículo de Romanos 7. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, sabe? Graças a Ele, todos, né? Graças a Jesus, todos os que estão nele são salvos e nenhuma condenação há. Perfeito? E aí que a gente introduz o primeiro ponto aqui, já aproveitando o gancho, o pontapé, no versículo 1 de Romanos, vou pôr aqui para todos os que estão aqui também na gravação, que vão assistir depois, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ele introduz, né, como portanto, então nós estamos concluindo tudo aquilo que nós dissemos, né? Agora a gente está querendo viver uma vida aplicada, o evangelho aplicado, e como isso se dá? Primeiramente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Por que nenhuma condenação há? Porque Cristo Jesus tomou sobre si a condenação que estava sobre nós. Então, nós vivemos uma vida agora de vida. Nós vivemos uma vida em abundância, uma vida em que o pecado não mais nos escraviza, não mais nos cega. O bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos, mas o mal cometemos? Não, pelo contrário, nós temos a capacidade de fazer o bem que nós queremos. Nós temos a capacidade de sermos livres das prisões que o pecado, que o mal, que a cegueira nos aprisiona. Então é isso que Paulo quer trazer para nós. Ele quer trazer que nós agora somos livres para seguir a vontade do Senhor, livres para obedecer os seus mandamentos, livres para discernir o bem do mal, sabe? E essa é a questão que aborda, né? A promessa aqui, a primeira promessa que eu gostaria de destacar para vocês. A promessa é que os que estão em Cristo Jesus, os que estão nele, são libertos de toda condenação. Ou seja, se você, por acaso, se martiriza por acabar pecando com aquele pecadinho, se você se condena por ter errado aquilo, meu irmão, eu quero dizer para você que nenhuma condenação há sobre ti. Nenhuma condenação há porque Cristo Jesus tomou sobre si o pecado que você cometeu. Então, nós somos livres de tudo. Nós somos livres das acusações do diabo, nós somos livres das condenações que nós mesmos, nos condenamos. Nós somos livres para viver uma vida segundo o Espírito Santo de Deus. E se, por acaso, nós errarmos, nós temos aqui, né, um Pai Celestial. Aqui vem a segunda promessa. A segunda promessa é que nós fomos adotados como filhos. E se nós errarmos, nós temos um Pai Celestial, um sacerdote, um sumo sacerdote que intercede por nós. Nós temos o próprio Deus, ali para nos acolher em nosso arrependimento. O ponto aqui é que nessa vida do evangelho aplicado, nós iremos pecar, nós estamos ainda, né, com esse corpo pecaminoso, nós ainda somos pecadores. Porém, aqueles que vivem pelo Espírito são pessoas que são como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Davi, ele não foi um homem santo. Isso só Jesus e o nosso Deus é. Jesus é o nosso Deus. Mas Davi foi um homem que, ao pecar, Davi se arrependeu. Davi pecou e, nossa, quando ele cai em si mesmo, né? Quando ele se arrepende, cara, o arrependimento de Davi escrito em Salmo 51 é um arrependimento tão maravilhoso, é algo tão lindo de se ler, porque Davi, ao pecar, né, ao se arrepender e entender a gravidade do seu pecado, Davi não falou assim para Deus, Deus, eu pequei, mas, Senhor, me perdoa, sabe? Não tira de mim a minha mulher, não tira de mim o meu reino, não tira de mim a minha fama, não tira de mim os meus filhos, não tira de mim, essas coisas mudando, não. Por favor, Deus, não tira de mim isso, não. Pelo contrário, Davi disse, não retires de mim o teu Santo Espírito. Deus, perdoa-me, pois contra ti somente pequei e fiz o que é mal ao teu olhar. De certo que o Senhor é justo ao condenar e puro ao me acusar, Mas Deus, pelo amor de ti, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, uma pessoa que vive pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que
recebe, sabe, que tem o evangelho, né, aplicado em sua vida, é uma pessoa como Davi, que clama a Deus para que o Senhor não retire o Espírito Santo dele de sua vida. Davi podia perder tudo, ele deixa isso claro, ele podia perder tudo, mas ele não podia perder a presença de Deus. Ele errou, ele pecou, mas ele se arrependeu e o Pai Celestial, né, o perdoou e assim Davi seguiu a sua vida, seguiu adiante. Então, nós temos aqui um pai, sabe, que se importa com os seus filhos, um pai que está de braços abertos para receber o filho pródigo. Entenda que o filho pródigo nem sempre é aquele que, nossa, sabe, tá lá no mundão, aquele que tá tranquilão. Às vezes ele tá na igreja, às vezes ele tá, sabe, ali no ministério, às vezes ele tá fazendo as coisas, às vezes ele tá, sabe, realmente engajado, mas então cai. E ao cair, ele continua ali afogado, ele continua ali sem discernimento, e o pai está sempre de braços abertos. O pai está sempre de braços abertos. E o filho pródigo, né, precisa de nós, os filhos mais velhos, para que ele caia em si mesmo e entenda. Assim como Davi precisou do profeta Natanael, se eu não me engano. Então, essa é a questão aqui que eu quero trazer para vocês. O Pai Celestial, né, uma vida aplicada do Evangelho, é uma vida de libertação, uma vida de liberdade. Mas isso não significa que nós não iremos cair, não iremos pecar, não iremos tropeçar, sabe? Infelizmente, isso vai acontecer. Mas quando isso acontecer, nós precisamos ter um coração como o de Davi, um coração arrependido que clama ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, para que Ele não retire de nós o seu Santo Espírito, sabe? Para que Ele crie em nós o coração puro, um espírito pronto a obedecê-lo, e assim o Pai Celestial irá nos ouvir. Amém? E como pai, eu gostaria de dizer aqui, porque Paulo traz isso, que ele nos adotou e nós recebemos a filiação. Isso significa que nós somos herdeiros de Deus. Paulo, quando ele vai falar sobre a adoção, e ele está falando aqui para os romanos, ele estava querendo apontar para a herança, sabe? Ele estava querendo trazer essa questão de herança. Por quê? Porque na Roma antiga, né, o período no qual Paulo está vivendo, os romanos também, que receberam essa carta de Paulo, eles viviam e a adoção, né, nessa época, era muito mais do que questões familiares. Era muito mais do que, sabe, uma pessoa órfã e aí vai adotar ela para ela não ficar mais órfã e, tipo, ter o carinho da família, ter o acolhimento da família. Era muito mais do que isso. A adoção, na verdade, era feita mais na questão, claro, incubia, né? Entrava junto essa questão do carinho da família, de receber a família, mas ela era feita mais por questões políticas e sociais. Ou seja, uma pessoa que foi adotada, ela tinha legalmente o direito de receber tudo, a herança toda. Independente, ele tinha um direito, sabe? Ele era como um filho mesmo. Era literalmente um filho. Hoje em dia também é assim. Só que é até um pouco difícil de pensar isso na época, né? Afinal de contas, os filhos, né, na época, se não fosse da vontade, por exemplo, se não fosse um filho perfeito, com saúde, um filho, né, um bebê que não tem nenhum defeito e tal, era jogado nas esquinas, era posto no lixo e pronto, vamos ter outro filho, sabe? Às vezes, se era um filho feminino, feminino no caso, uma bebê, né, uma menina, era descartado, porque os homens eram mais valorizados, né? O exército, o Império Romano precisava de homens. Então, essa questão de criança, de bebê nessa época de filhos, era muito desvalorizada, Então, quando falamos sobre a adoção nessa época, é até estranho pensar que o adotado, ele recebia o pleno direito da herança e de tudo, sabe? A gente vê isso numa história do Império Romano de Otávio. Júlio César, como imperador romano, adotou, né? Escreveu em seu testamento a adoção de Otávio, que era seu sobrinho, e o Otávio, quando recebeu essa adoção, né, quando ele foi adotado, ele teve pleno direito à herança inteira do império, sabe? Júlio César morreu e Otávio se tornou um novo imperador. Então a adoção nessa época era muito significativa. Era algo que, quando os romanos escutaram Paulo dizendo, nossa, vocês foram adotados, Deus os concedeu a adoção de filhos, né? Vocês agora são filhos de Deus e adotados pelo Senhor,
sabe? Os romanos ficaram, caramba, nós recebemos o direito legal de receber a herança de Deus, entende? E é exatamente isso que Paulo fala sobre a adoção. Quando ele fala sobre a adoção de filhos, ele vai dizer em seguida que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós recebemos o direito legal de receber, sabe, a recompensa, de receber a glória, o corpo glorificado que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Não foi pelo nosso mérito, foi pelo mérito dele. Mas, ao crermos nele, nós recebemos a herança de Deus. Meus irmãos, quão magnífico isso é, sabe? Jesus, né, ele não apenas nos concede uma libertação da condenação, mas ele nos concede uma vida em abundância. Uma vida em abundância, que eu estou dizendo, não é uma vida que você tem o melhor carro do ano, que você é livre de toda gripe, que você nunca mais fique enfermo. Não. É uma vida eterna. É a vida, sabe, para todo sempre com ele. Entende? E a vida eterna aqui, que eu digo, não é você nunca mais morrer. E aí você não enfrentar a morte. Né? Porque, que bom, eu não vou morrer mais. Olha que legal. Não, a vida eterna, como Jesus diz, é conhecer a Deus e ao seu Filho, o qual ele enviou. Então, a vida eterna é você conhecer a Deus, é você ter uma vida em abundância, você conhecer o ser mais magnífico, maravilhoso e perfeito de todo o universo. Entende? Então, nós recebemos a herança, nós recebemos essa recompensa. Perfeito? E assim nós vivemos uma vida, né, que nós podemos desfrutar, ainda que seja, sabe, breves piscadas de olho da eternidade aqui na Terra, porque nós podemos conhecer a Deus aqui na Terra. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Eu, como um enviado do Senhor, estou ministrando a palavra de Deus, e vocês estão conhecendo a Deus juntamente, né, comigo, sabe, aqui na Terra. Ou seja, nós estamos desfrutando da vida eterna aqui nesses breves momentos que nós temos. Mas futuramente nós receberemos uma recompensa que nós nem conseguimos imaginar. É a eternidade com Deus, sabe? E nós recebemos esse direito não porque nós somos os melhores, ou porque, uau, o Gabriel Samagalho, ele tem um diferencial, né? Ele é uma pessoa diferenciada, né? Ele merece. Não, pelo contrário, Paulo disse, todos nós somos pecadores, não há um justo sequer. Isso é pela graça. É pela graça. E aí, pela graça, nós cremos no Senhor. Pela graça, nós vivemos uma vida que podemos dizer não para o pecado, uma vida de libertação, uma vida de liberdade. E assim, nós recebemos a herança. A herança. Mas, calma lá, quem vai nos garantir que nós iremos viver uma vida inteira, né? Até a nossa morte, né? Uma vida até o final de, sabe, fidelidade, uma vida crendo no Senhor mesmo até o fim. Quem nos garantirá isso? Quem? Né? E aí que vem o irrevogável amor de Deus. Essa é a terceira promessa escrita em Romanos 8. É a terceira promessa que vai dizer o seguinte: olha só, você foi liberto, né? Você foi alcançado pela graça de Deus, você agora vive uma vida em abundância, uma vida livre, né? Uma vida que você anda pelo Espírito de Deus. Você vai receber a recompensa por ser adotado como filho, e eu, né, te concederei graça para viver essa vida. Esse é o amor de Deus. O amor que independe, é incondicional. Não é pelo que nós fazemos ou deixaremos de fazer. O amor de Deus, ele nos alcança. E tão somente porque ele ama, porque ele é o amor, entende? E aí a gente lê, eu vou ler esses versos com vocês, esses versículos, perdão, que é Romanos 31 até o 34. Nós ainda não chegaremos no final do capítulo. Calma um pouquinho. Vamos ver essas bênçãos, né, que são maravilhosas. Essas que, no caso aqui, do versículo 31 ao 34, são perguntas retóricas que Paulo faz, né? Perguntas que já possuem uma resposta. Né? Uma resposta que é subentendida. Eu não preciso responder, você também não, sabe? Isso já é subentendido. Quando nós lemos, nós sabemos a resposta. Todos sabem a resposta. Amém? Vamos ler, então. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas?
E eu esqueci de pôr aqui. Perdão, pessoal da gravação. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E assim, né, diante dessas questões que a gente lê, né, quem será contra nós? Quem nos condenará? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém, meus amados. Ninguém, não há quem seja contra nós, não há quem nos acuse, não há quem nos condene. Por quê? Porque é Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou para nos justificar. E diante dessa justificação e diante dessa vida em abundância, nós temos a eterna segurança, o amor irrevogável de Deus, incondicional, independente de Deus, o amor que nos alcança e nos protege, nos guarda, cuida de nós. É isso que Paulo, quando ele está refletindo, eu imagino que Paulo está escrevendo assim, ele fala, caramba, que maravilhoso, sabe? Que maravilhoso, incrível. E aí Paulo, no final do capítulo, ele vai, nossa, que coisa maravilhosa. E, cara, eu tô convencido, eu tô certo de que nem a morte, deixa eu pôr aqui, né, no caso, cadê? Versículo 39. Não, versículo 38, perdão. Paulo diz, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, meus irmãos, nós fomos alcançados, libertos, né, da escravidão do pecado. Nós fomos, sabe, Deus nos concedeu uma vida e vida em abundância, e assim nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos a promessa da herança. Mas quem nos garantirá, sabe? Quem irá nos garantir que nós iremos até o fim? Quem irá nos garantir que nós conseguiremos, sabe? Que nós iremos perseverar? Quem? Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, sabe? E é isso que nos protege, é isso que cuida de nós, sabe? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Meus irmãos, nada, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, sabe? Se nós vivemos uma vida em mudança, se nós fomos libertados, se nós fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus e somos filhos de Deus, nós certamente até o fim iremos perseverar, sabe? Porque a palavra de Deus nos garante que o amor de Deus, sabe? Que nada pode nos separar de Cristo, que Ele nos alcançou e assim a gente vive uma vida, sabe? Que o caminho, sabe, não tem fim, porque é a eternidade. A gente vai chegar lá. A gente pode, durante esse caminho, acabar, né, tropeçando, acabar caindo, mas sempre com o coração arrependido, com o olhar fito em Cristo, clamando para que, sabe, Ele possa tirar tudo de nossa vida, mas que Ele não retire de nós o Santo Espírito dele, porque esse é o nosso bem maior. É isso que nós temos de grandiosidade nessa vida, de, sabe, de preciosidade. Perfeito? E assim, nós encerramos o capítulo 8 de Romanos. Nós encerramos com as promessas de que nós fomos libertados da condenação. Então, você pode se condenar o quanto você quiser. Você é livre. Você é livre. Ponha isso na sua cabeça. Eu digo isso porque eu já passei por isso, né? Eu já enfrentei essa condenação, autocondenação. Você é livre. Deus te libertou. Deus te libertou da condenação que você se condena, da condenação que o adversário te condena. Deus te livrou. E assim, nós recebemos, né, através dessa libertação, em estarmos em Cristo, uma vida em abundância, uma vida com Jesus, uma caminhada com Ele. Ou seja, nós fomos adotados como filhos. E essa adoção nos concede a herança eterna. E quem irá nos garantir que até o fim iremos perseverar? O amor do nosso Deus, a graça de Deus. A mesma graça que um dia nos tocou, que um dia nos alcançou, é a graça que irá nos guiar até o fim. Né? Para encerrar, eu vou ler apenas 2 versículos, se eu não me engano, que é o versículo 28 e versículo 29. Não, perdão. É o versículo 30. Não, é só o versículo 30. É o versículo 30 mesmo.
que é um versículo que eu creio que seja, né, a conclusão aqui. É no meio do na verdade, é no final do capítulo, mas é o que vocês irão refletir, né, acerca dessa questão. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Né? Esses verbos estão em um tempo verbal, no grego, que a gente não consegue expressar perfeitamente no português. Mas é algo que acontece no presente e já aconteceu. Né? Sabe? O portanto, ide. Né? A gente vai e continua indo. Sabe? A gente não vai só uma vez e já foi o id. Acabou o id. Não, a gente vai e continua indo. Né? Então aqui a gente foi predestinado e continua sendo. Entende? Não tem um é ou não é. Você é e sempre será. Perfeito? E você é chamado e sempre será chamado. Por isso que está tudo aqui no passado. A gente tenta pôr no passado para ver se dá para entender melhor. Mas a questão aqui é que nós fomos alcançados por Deus, sabe? E a segurança eterna de Deus nos promete uma libertação de toda condenação. Nos promete a adoção de filhos, ou seja, o direito legal da herança de Deus. E, por fim, nos promete que o seu amor nunca se afastará de nós. Que nós estaremos sempre sobre o seu amor, sobre o amor do grandioso Deus, o amor do compassivo e misericordioso Deus. E aí a gente segue em frente, né, adiante para o alvo e vejamos os próximos capítulos, literalmente, né, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente. Amém.